que temos de mais precioso em nossas vidas? Sabemos que a vida física é muito importante, é muito especial para nós vivermos aqui debaixo do sol, desfrutarmos do alimento que comemos, da família que temos. É algo muito sublime, mas algo muito mais sublime, muito mais importante é a nossa salvação espiritual, é a nossa salvação eterna. A vida eterna é algo de mais precioso que nós podemos ter aqui neste mundo. E hoje nós vamos estudar, vamos falar da salvação de um Deus pessoal. Um texto muito importante das Sagradas Escrituras está em João 17, de 3 a 5. E a salvação é esta, que conheçamos a Deus como único Deus e conheçamos a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, a vida eterna é esta, que nós conheçamos a Deus e conheçamos a Jesus Cristo, a quem enviastes. Quando nós falamos de Deus e Jesus Cristo, no contexto de enviar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus deu, Ele enviou. Então quando nós estudamos João 17, de 3 a 5, estamos falando no contexto de um ofertante e uma oferta, um pai e um filho. Estamos falando de um sacrifício real, de um Deus real e de um Filho real. E isso é importante para que conheçamos e prossigamos na salvação de nossas vidas. Se nós não entendermos isto, nós não podemos herdar a salvação. Precisamos saber quem foi o ofertante e precisamos saber quem foi a oferta. Seria um teatro? Seria um filho irreal e um pai irreal? Ou foi um pai verdadeiro e um filho verdadeiro? Que salvação é esta que nós precisamos conhecer? Quem é o pai, quem é o filho? Por quê? A Bíblia é repleta em textos onde nos mostram que nós estamos vivendo num período de engano. Mateus 24 fala 6 a 7 vezes que nós estamos vivendo num período de engano. Nos últimos dias surgiriam falsos mestres e haveria muitos enganos, muitas mentiras, para que nós não pudéssemos acertar o caminho da salvação. Imagina, irmãos, que nós estivéssemos dentro de um navio e o capitão do navio diz assim: olha, todos os que querem receber a vida eterna precisam se escapar da morte eterna e precisam de um colete salva-vida. Esse colete salva-vida, se você revestir-se dele, ele vai te livrar das profundezas do mar. Mas de repente chega alguém e fala: olha, a tua camisa própria, o teu vestuário próprio é suficiente. E se você não tiver uma camisa, eu tenho aqui uma camisa comum, ela é suficiente para salvar a tua vida de afundar neste oceano. E não precisa ouvir o que o capitão do navio está dizendo, não. O capitão do navio, ele quer te aprisionar com este colete. Este colete salva-vidas vai, na verdade, fazer de você um prisioneiro dele. Não acredite nele. Imagina se acontecesse isso dentro de um navio e nós dessemos ouvido a esse tripulante, esse usurpador que quer tomar o lugar do capitão do navio e fala uma mentira. Poderemos até ficar titubeados se formos meninos e não conhecermos a verdade, né? Ao conhecermos a verdade, nós dispensaríamos a camiseta
e usaríamos o colete salva-vidas. Mas diante do engano, de um terrível engano, se fôssemos crianças espirituais ou crianças na vida reais, não conseguiríamos entender a verdade. Então a verdade precisa ser conhecida de fato, para que quando venha os enganos, nós possamos ser de fato salvos. Essa pequena representação exemplifica o que houve no céu. Satanás e os anjos foram acometidos por engano. Satanás não queria entender que Deus tinha um filho e que este filho, o comandante das hostes celestiais, era o único que poderia comandar o universo ao lado do Pai, junto do Pai. E que era o único que também, junto do Pai, merecia adoração. E era o único que poderia entrar no conselho do Pai. Mas Satanás, ele não entendeu. Ele também disse: olha, eu sou um anjo muito bonito, também sou filho de Deus. Olha, os demais anjos belos, resplandecentes, todos também são belos, todos também são filhos de Deus. Mas eles não entendiam o significado de ser filho de Deus, que era Jesus Cristo. Não entendiam que Miguel, aquele comandante das hostes celestiais, a palavra Miguel significa igual a Deus. Por que Miguel era igual a Deus? Que tipo de filho Miguel era para ser Deus também, para ser igual a Deus? E Lúcifer queria tomar esse espaço. E Lúcifer precisou reunir muitos anjos para aumentar esta controvérsia e desafiar Deus. Mas Deus, quando explicou, grande parte dos anjos voltaram. Porém, 1/3 ainda permaneceu no lado de Satanás. A agenda de engano gerada desde o céu foi muito perigosa para os anjos, que eram perfeitos. E esta agenda de engano também atingiu nossos pais lá na criação, na perfeição edênica. E agora nós que estamos aqui nesse mundo de pecado, neste mundo vasto e cheio de doutrinas do vinho de Babilônia, a fim de nos levar ao engano. Quando nós vamos para Apocalipse 14, Apocalipse 17, podemos unir os dois capítulos, nós vemos dois grupos. Um grupo que está assentado, está em pé, junto com o Cordeiro, no mar de vidro, um grupo de 144 mil cantando o hino da vitória. Olha, eles têm na sua fronte o nome do Pai e do Cordeiro. Algumas versões diz Cordeiro, outras diz o Pai, outras diz as duas, né? O nome do Pai e do Filho na fronte. E de qualquer forma estão lá diante do Cordeiro em pé, junto ao trono, cantando o hino da vitória. E sabe o que a característica desse grupo? É um grupo que não se contaminou com mulheres. É um grupo que não teve engano em sua boca. Ele não abraçou o engano. Ele não aderiu ao vinho de Babilônia que dá a todos a beber, a fim de ser embriagados com doutrinas falsas e levados ao erro e à perdição eterna. Os anjos do céu caíram. Adão e Eva também caíram. E nós precisamos compreender de fato quem é Deus e quem é Jesus Cristo no contexto do sacrifício divino, a fim de que não haja mais apostasia no futuro e a fim de que não caiamos hoje no pecado de deixar a nossa salvação, a salvação que há entre o Pai e o Filho que nos ofertou. O outro grupo descrito no Apocalipse 14 é um grupo que bebe do vinho
da prostituição, dessa grande Babilônia que dá a todos a beber. Então eles são enganados, eles são contaminados por mulheres, igrejas. Então eles são contaminados por esse vinho e não estão aptos para serem salvos, porque a partir daí há uma prostituição espiritual. Deixa de adorar o Deus Criador e passa a adorar outros deuses. É isso que nós vamos estudar aqui, neste princípio. Então, vemos que João 17 nos diz que a salvação é esta: que conheçamos o Deus e conheçamos a Jesus Cristo a quem enviastes. Então vamos mastigar um pouquinho mais a fundo, porque esta também é a mensagem do primeiro anjo, né? E viu um anjo voando pelo meio do céu, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então nós temos que adorar quem fez o céu, a terra e o mar. E nós precisamos entender quem foi que fez os céus, a terra e o mar. Nós podemos estudar o Pai e o Filho no contexto da criação e no contexto da salvação. Tanto o Pai quanto o Filho são adorados pela criação, mas eles são amados e adorados pela redenção. Quando nós vamos para João capítulo 1, é dito que lá estava o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então ali na criação, Deus não estava só, ele também tinha ali o seu companheiro de criação, o seu filho, aquele que foi doado como sacrifício, o unigênito que foi doado como sacrifício, era Miguel, era o comandante das hostes celestiais. Foi ele que foi enviado como homem para morrer em nossos pecados. Provérbios 30 vai falar um pouquinho sobre isto. Provérbios 30, de 4 a 6. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem estendeu o mar? Quem criou tudo? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho? Olha, então aquele que estendeu o mar, estendeu a terra, que criou o universo, ele tinha um nome, ele tem um nome, e ele também tem um filho. Quando eles estavam lá no céu, antes mesmo da criação do homem, onde tudo foi formado, como era o nome do Pai? Como era o nome do companheiro do Pai? Jesus Cristo, antes de encarnar, o Filho de Deus, antes de encarnar, ele tinha um nome, era Miguel. Então, quando nós vamos para Provérbios 30, quem estabeleceu todas as coisas? Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu filho? Qual era o nome deles? Será que um tinha o nome de Jeová? Será que outro tinha o nome de Miguel? Aquele que é como Deus, né? Então nós temos ali o Jeová e Miguel no plano da criação. Qual era o nome dele e o nome do seu filho? Jeová, Miguel. Nós podemos ver que havia uma relação já havia uma relação antes mesmo de tudo ser formado. Existia uma relação entre pai e filho. Olha que interessante. Depois nós vamos ver o contexto de Cristo como filho aqui na terra. Mas nós estamos vendo o contexto de um pai e de um filho já lá na própria criação. Em Provérbios 8, 22, fala de Cristo sendo a sabedoria de Deus. Isso é repetido em 1 Coríntios 1, 24. Lá em Provérbios 8, 22, nos diz que a sabedoria fala que era o arquiteto de Deus, era o companheiro de Deus, era
o aluno de Deus. O Senhor me possuiu no princípio de suas obras, as obras mais antigas. Eu estava lá, quando ele preparou os céus. No verso 30, eu estava junto dele. Uma versão diz que eu era seu aluno. Outra versão diz que eu era o arquiteto. Então Deus tinha um aluno, Deus tinha um arquiteto, Deus tinha um mestre de obras. Então Deus, ele é um construtor, mas ele tem um arquiteto. O arquiteto é quem desenha, é quem programa como vai ser a criação. Por isso Cristo era chamado de a sabedoria de Deus. Então o Pai e o Filho no plano da criação, Deus era o construtor. E Cristo era o seu aluno, o arquiteto. Era a sabedoria de Deus. Essa sabedoria era uma sabedoria gerada a partir de Deus. Então todo esse conhecimento que Cristo tinha era de um Deus. Cristo era plenamente Deus como o Pai, porque Cristo também era o Verbo de Deus. Mas Cristo, então, como arquiteto, ele planejava, ele desenhava, e quem construía de fato era o Pai. Porque o texto diz: eu estava lá quando ele preparou os céus, eu estava junto dele. Então quem preparou de fato foi o Pai. E Cristo lá era o seu ajudante. Cristo lá, Miguel, o Filho de Deus, era o seu arquiteto. Era aquele quem planejava a criação junto com o Pai. Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu filho? Olha que interessante, mesmo antes de Cristo vir aqui na Terra, ele já tinha um nome. E o Pai também já tinha um nome. Um já era chamado de Pai e um já era chamado de Filho. Muito interessante, mesmo no plano da criação. Não era no plano da redenção do homem. Mesmo na criação, ele não apenas tinha o papel de Pai, porque nós falamos que no plano da redenção, o Pai assumiu o papel de Pai, e o Filho assumiu o papel de Filho, mas apenas no plano da redenção, para que os homens se localizem quem é um ou quem é o outro. Então, a partir do plano da redenção, um é pai e outro é filho. Mas pelos escritos bíblicos, mesmo no plano da criação, ou seja, não é para o homem entender como formou-se a salvação, também, claro, mas mesmo no ato da criação, já existia um pai e um filho. Muito interessante isto. Mas Roma não quer que nós saibamos disto. Nós vamos ver mais tarde qual a confusão que Roma quer criar para não entendermos um pai e um filho existente lá no céu. Qual o objetivo de Roma em fazer com que nós não entendamos que existe um pai e um filho real, mas que isso foi apenas um teatro, foi apenas um combinado, ou foi apenas um título, onde Miguel e Jeová, um tinha título de Deus e outro tinha título, um tinha título de pai e outro tinha título de filho. Mas nós vimos através do estudo bíblico que mesmo antes do plano da salvação, eles já tinham o nome de pai e filho, e que isso não era um título, e nós vamos ver com o decorrer. Quando nós vamos para Apocalipse 5, verso 3, e a cada criatura eram relacionado bênção e honra e glória, poder sejam dado àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós pegarmos o Apocalipse 4 e o Apocalipse 3, o Apocalipse 4 e 5, nós vamos ver que ali, agora o Pai e o Filho são adorados, o ofertante e a oferta. O Pai como ofertante e o Filho como oferta. Ali eles são adorados, não mais agora pelo ato da criação. Também pelo ato da criação, sim, são adorados pela criação também.
mas a adoração especial agora, quando Cristo no ano 31 ascende aos céus e vai para a sala do santuário, Apocalipse 4 e 5, ali há uma adoração tanto ao Pai quanto ao Filho, devido à oferta, devido ao plano da salvação, ao Cordeiro que foi morto. Isso faz com que haja amor e adoração. E João também, na ilha de Patmos, vendo a Nova Jerusalém onde nós vamos habitar quando ela descer, mas diz que lá no céu havia um trono onde estava o Pai e o Cordeiro, e de lá fluía o rio da vida, onde se dividia, a árvore da vida se dividia ao redor do trono. Então lá tem um trono onde está sentado o Pai e o Filho, o Pai e o Cordeiro. Agora Deus, ele é adorado não pelo contexto só da criação, mas muito mais, Deus agora é adorado pelo contexto da salvação. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias finais, onde Apocalipse 13 nos diz que haverá um engano mundial, onde eles vão nos forçar a adoração, a marca da besta, a adoração à besta, a imagem da besta e a adoração ao dragão. Eles vão desviar o foco de um Deus criador, de um Filho criador, de um Deus salvador, de um Filho salvador. O foco será direcionado a outros espíritos a fim de levar o homem à confusão e perder a salvação. A grande Babilônia, as duas bestas, tanto a besta da terra como a besta do mar, a fim de dar o poder à besta do mar, a besta da terra, o protestantismo apóstata, vai criar uma falsa religião e vai fazer até fogo descer do céu. O protestantismo apostatado. Eles vão estar bebendo vinho de Babilônia e vão criar deuses, vão receber um falso Espírito Santo, a fim de fazerem milagres e não entenderem o Espírito Santo de Deus. Eles vão criar uma agenda de engano nos últimos dias, a fim de nós não entendermos quem é o Pai e quem é o Filho e como eles nos salvam, qual é o processo de salvação. Foi apenas um teatro? Roma vai dizer que sim. Roma mostra que tudo isso é um teatro. Não havia um Pai de verdade e um Filho de verdade que foi enviado lá dos altos céus para morrer em nosso lugar. Isso foi apenas um combinado. Então, Roma vai desviar a adoração do Pai e do Filho nos últimos dias. Semelhante como fez Satanás nos céus. Desviou o foco do Pai e do Filho. E agora vai fazer com que nós desviamos novamente o foco do Pai e do Filho, através de uma criação de outros deuses, a fim de serem adorados no lugar do Pai e do Filho. Mas nós podemos entender um pouquinho mais dessa ligação entre Pai e Filho. Nós podemos entender um pouquinho mais no contexto de Abraão e Isaque. Abraão e Isaque foi um modelo de sacrifício entre o Pai e o Filho, entre o Deus Criador e seu Filho. Na orientação para a criança, na página 225, fala que Cristo foi, Deus, o Pai, foi um exemplo de consentimento. O Pai consentiu, o máximo consentimento de um pai foi dar o seu próprio filho, seu filho unigênito, aquele único gerado que estava no seio do Pai. O Pai consentiu em ofertar. E Cristo, como sendo filho, ele consentiu em oferecer-se como sacrifício. E através do exemplo de Abraão, isto mostra como foi o sacrifício entre um pai e um filho. Abraão era um pai verdadeiro, Isaque era um filho verdadeiro.
Deus era um Filho verdadeiro e Cristo também. Deus era um Deus verdadeiro e Cristo também era um Filho verdadeiro. O Patriarcas e Profetas, na página 155, também nos fala: a prova do sacrifício entre Abraão e Isaque serviu para patentear, ou seja, serviu para manifestar, revelar claramente, de maneira mais ampla, de maneira mais grandiosa, mais extensa, o plano da redenção. Ali, Abraão, ele tinha que executar seu próprio filho. Sabemos que ele não precisou cumprir até o final, mas sabemos que Abraão pensou que de fato ele teria que matar seu próprio filho, para exemplificar o que Deus teria que fazer com o seu próprio filho também, para que os anjos no universo pudessem perceber o amor que Deus tinha dado, não só para com os homens, mas para com os próprios anjos, porque aquilo serviu lá no universo para que os anjos entendessem o amor do Pai e nunca mais voltasse a se rebelar. No DTN, Desejado de Todas as Nações, na página 468, 469, através de seu exemplo, Abraão pôde ver o dia do divino sacrifício do Filho e do amor do Pai. Então ali foi um exemplo daquele grandioso dia onde Deus, o Pai, ofertaria seu próprio Filho. Ali, irmãos, quem Deus enviou do céu, aquele verbo de Deus, que estava com Deus, que estava no seio do Pai, que se fez carne e habitou entre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem era esse Filho unigênito de Deus que vivia com ele lá no céu? Eram dois primos? Eram dois amigos? Eram apenas dois companheiros? Ou como diz o texto de Provérbios, como era o nome dele, que estendeu tudo, e como era o nome do seu filho, já desde as eras eternas? Como era o nome deles? Era pai e filho a relação entre eles, já desde o céu? João capítulo 1, diz que, verso 18, diz que o Filho de Deus, aquele que estava no seio do Pai, é quem o revelou. Então existia a sabedoria de Deus, existia um Filho de Deus que estava no seio do Pai. Este era aquele companheiro que criava. Foi esse companheiro que, lá no plano da salvação, o filho dele decidiu ser a oferta. E o Pai, mesmo com relutância, decidiu ofertar aquele filho. Por isso que, em João ao revelar em Apocalipse capítulo 4 e 5, lá na sala do trono, quando Cristo ascende, agora Cristo e o Pai são adorados pelo grande ato da salvação. Olha, se o comandante das hostes celestiais não fosse enviado, fosse apenas o filho de Maria, filho do homem, os anjos não aplaudiriam. Os anjos não teriam dado toda a honra, glória e louvor. Mas os anjos sabiam que aquele filho de Deus era o comandante das hostes celestiais. Aquele já era filho de Deus quando se tornou também filho do homem aqui na terra, assumindo dupla natureza. Quando ele morreu e surgiu aos céus, os anjos celebraram. Esse é um discurso de uma celebração maravilhosa, descrito em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Vale a pena estudarmos e relembrarmos estes atos. Então, Cristo, ele e o Pai, eles pertencem a uma unidade composta. Por exemplo, podemos pegar o Espírito de Deus, podemos pegar o Filho e podemos pegar o Pai. E a partir desses três podemos criar um só. Então seria um Deus composto, onde um se manifesta como Pai, outro se manifesta como Filho e como Espírito, e podemos até criar mais, né? Porque já que é um grande centro, uma unidade composta, a partir dessa matriz, podemos criar muitos deuses, assim. Seria isto
Ou Cristo é Deus também porque ele é filho? Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. E nós somos seres humanos, não porque nós somos uma unidade composta, onde a partir de um forma outro, forma outro, forma outro. Eu sou eu e meu filho é meu filho. Nossos filhos são tão seres humanos quanto nós, porque foram gerados de nós. Então eles se tornam humanos assim como nós. São inferiores. Às vezes o filho, e é óbvio, né? O filho, ele manifesta respeito ao pai, autoridade ao pai, porque é o pai. Mas não que ele seja inferior. Ele é tanto humano quanto o pai. É a mesma coisa na relação. Por isso que Cristo sempre está subordinado ao Pai, mas é num aspecto de reverência, de amor, de gratidão. Não porque Cristo não seja Deus, não porque Cristo não tem uma divindade, o fato de Cristo ser filho não faz dele menos Deus do que o próprio Pai, assim como não faz de nós sermos menos humanos do que nossos pais e nossos filhos menos humanos do que nós mesmos. Não é assim. Mas vamos identificar um pouquinho mais, vamos mastigar um pouquinho mais sobre o sacrifício de Abraão, para entendermos o que houve, para vermos se Cristo de fato é um filho unigênito. Nós precisamos estudar sobre o sacrifício de Abraão. Achei muito interessante, porque com o decorrer do tempo, Roma vai mudando muitas versões bíblicas, a fim de não entendermos mais o plano da salvação, para não entendermos mais quem é o Pai e quem é o Filho, a fim de desviar o foco da adoração. João, sabendo disso, lá em Apocalipse 22, ele descreve que todo aquele que retirar parte da porção deste livro vai ser tirado parte da árvore da vida, e todo aquele que tirar e acrescentar algo neste livro será acrescentado às pragas. Então, Jesus Cristo ali revelou para João que a Bíblia seria mudada, os textos seriam convertidos, mudados. E como é que os homens fazem isso? Eles vão mudando as várias versões bíblicas. Quantas versões bíblicas da original vão sendo mudadas, a fim de confundir o homem e nós não vermos as verdades. Olha o que nós vimos aqui em relação, voltando ao sacrifício de Abraão, para nós entendermos o sacrifício do Pai. A Bíblia Vulgata Latina, ela ainda preservou esse texto. Gênesis 22, verso 2. Toma agora teu filho, teu único filho. São as versões comuns, né? Mas na Vulgata diz assim: toma agora teu filium, unigenitum, Isaque, a quem tu amas, e oferece ali na terra de Moriá como oferta queimada, como sacrifício, como holocausto. Então Deus falou para Abraão que ele tinha que pegar seu único filho, mas a Vulgata Latina fala que era seu filho unigenitum. Então quando eu digo um filho gerado, teu único filho gerado, quando eu digo filho unigênito, ou quando eu digo único filho, nós estamos falando a mesma coisa. Único gerado é unigênito. Pegarmos no dicionário, é unigênito. Por quê? Abraão também tinha outros filhos, né? Abraão tinha Isaque e Ismael, além de Isaque. O Espírito de Profecia nos diz que Abraão também tinha outros filhos, filhas e filhos com outras concubinas, mas não era um filho entre o casal, não era um filho entre Abraão e Sara. Portanto, o próprio Isaque seria um filho de criação, seria um filho de adoção, do qual Abraão e Isaque teriam que adotar para ser o filho da promessa. Mas não era um filho unigênito de Abraão.
não era o único filho de Abraão, não era o filho gerado entre pai e mãe, Abraão e Sara. Não. Então Deus fez uma exigência ali. E nós só vamos entender isso na Bíblia Vulgata, latina. Senão nós vamos falar, único filho. Mas Abraão, realmente, Abraão não tinha um único filho. Mas esse único filho é único gerado, ou unigenitum. Porque Abraão não poderia pegar como sacrifício Ismael, perdão. Porque Ismael não era um filho unigênito. Ele não era o único filho gerado. Ismael, era um filho de adoção, porque foi de outra mãe. Foi de Agar, não foi de Sara. Era um filho de criação, um filho de adoção. Mas para representar o sacrifício entre o pai e o filho, era preciso um filho gerado. Assim como o pai tem um filho gerado em si, Abraão também tinha que pegar o seu filho gerado. Deus tinha outros filhos no céu? Sim, Deus tinha milhares de anjos criados. Mas Cristo era o único filho unigênito, ou seja, o único filho, o único gerado. É aquele que estava no seio, era aquele que estava no seio do Pai. Foi esse o verbo de Deus que teve que descer. Foi esse que era o Filho de Deus que teve que descer e encarnar no Filho do Homem para ser um sacrifício completo. Deus exigiu para que Abraão ofertasse teu único filho. Mas Abraão tinha mais filhos, mas este único filho é unigenitum, ou unigênito, ou único gerado. Abraão não podia pegar dos outros filhos de criação. Assim também Deus não podia pegar nenhum dos anjos do céu para fazer o sacrifício. Lá no conselho, quando Deus reuniu pai e filho para pagar o preço do pecado do homem, toda alma que pecar, essa deve morrer. Tinha que ser um sacrifício completo. Deus não podia simular um teatro e pegar um anjo que era da sua criação. Alguém adotado como é o ser humano, embora o ser humano não existisse naquela época, mas o ser humano foi criado e depois adotado, não é isso? Mas Deus então precisava de um único filho gerado para dar como sacrifício. Olha, irmãos, se os anjos vissem que tudo aquilo fosse um teatro, que Deus não estava tomando para si seu único filho, aquilo tudo de nada valeria. Eles não exerceriam o mesmo amor que exercem hoje lá no céu. Eles não estariam firmados, nós vamos ler um texto sobre isso, que os anjos não estariam firmados, nem hoje, nem amanhã e nem num futuro longínquo. Nós corremos um risco de apostasia se não entendermos que Cristo tinha um filho gerado dele mesmo e que veio ser gerado novamente. Nós vamos ler o texto da Bíblia e do Espírito de Profecia para entendermos isto. Cristo gerado duas vezes, uma no céu e uma na terra, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. Então está aqui. Deus então ele tinha um filho, assim como Abraão também tinha um filho. E Abraão teve que pegar um filho gerado, um unigênito, um único filho gerado, a fim de ser sacrifício, para exemplificar, segundo o Espírito de Profecia, tinha que ser um exemplo do sacrifício que o pai iria realizar. Não podia pegar um criado, não, Deus não podia pegar um filho criado, ou pegar um amigo, um vizinho, um primo, um companheiro como uma unidade composta, o pai é parte de um Deus e o filho é parte de um Deus. Então nós juntamos o Filho, juntamos o Pai, juntamos o Espírito e criamos um só Deus. Quando fazemos assim, nós destruímos a personalidade do Pai e de um Filho. Não tem mais um pai e um filho, não. Isso é um teatro. E como teatro, Deus é um mentiroso então. Ele não enviou seu filho para morrer. Ele enviou apenas o filho de Maria. Quem ele enviou foi um outro Deus que não era seu filho, mas era uma parte dele mesmo. E tudo isso é um teatro. Os anjos do céu são provas disso. Eles adoram Deus do céu e adoram o Cordeiro por causa de um sacrifício real, de um sacrifício verdadeiro. Não foi um teatro. Vamos ler as duas gerações. Como é que Cristo foi gerado no céu
e como é que Cristo foi gerado na terra. Nós vamos ler na Bíblia e vamos ler no Espírito de Profecia alguns textos para entendermos melhor. Hebreus capítulo 1, até o verso 5, podemos pegar o verso 5 primeiro, né? Vamos lá. Hebreus 1, 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei? Quando é que foi dito isso? Pois o qual dos anjos disse jamais, hoje te gerei, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando houve o contexto da guerra de Satanás lá no céu, Satanás disse, todos nós somos filhos. Por que esse tem que ser adorado? Aí Deus, o Espírito de Profecia, nós vamos ler também, diz que Deus teve que revelar a verdadeira posição de Cristo, a verdadeira posição de Miguel, aquele que era o comandante das hostes celestiais. A profetisa nos diz que era um filho gerado do Pai. Por isso que ele era igual ao Pai. Os outros anjos não eram igual ao Pai, porque eles eram criados, eram filhos de criação. Mas o Filho de Deus, o unigênito, gerado de Deus, ele herdou tudo do Pai. Toda a divindade, toda a onipresença, onipotência, onisciência. Deus é igual ao Pai, por isso chamado de Miguel. Aquele que é igual a Deus. Mas Cristo é igual a Deus não porque é uma unidade composta onde todos compõem um só e divide-se em três, em dois e formam um e um forma três. Isso não está relatado na Bíblia. Roma herdou isso do Império Romano, onde eles, para forjar que existiam várias divindades, então Deus era um núcleo, como se fosse uma substância, um núcleo, como se fosse uma matriz, e a partir dessa matriz se manifesta em Deus, em dois, em três, em quatro, em cinco, e assim vão criando deuses para excluir o verdadeiro Deus que deve ser adorado, o verdadeiro Filho que deve ser adorado. O inimigo, então, ele usa de enganos, mas vamos continuar. Então foi nesse momento em que, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho. Em que momento foi dito isso? Quando é que Deus teve que falar para os anjos, olha, vocês não são filhos gerados, eu amo vocês são meus filhos. É só estudarmos patriarcas e profetas, estudarmos história da redenção, estudarmos a revista Sinais dos Tempos, estudarmos a Bíblia e o Espírito de Profecia. Olha, o texto ainda continua. E outra vez eu lhe serei pai. Então ali falou, hoje te gerei, lá no céu junto com os anjos. Deus teve que falar junto dele, junto dos anjos. Hoje eu te gerei. Falou para os anjos, eu não disse para vocês anjos, eu te gerei. Mas falei só para o meu filho, esse é meu filho, hoje te gerei. Para os anjos não foi dito. Agora, foi lido o verso 5, agora vamos para também o verso 6, né? E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Olha só, e outra vez. Isso mostra que, novamente, ao Cristo ser gerado aqui na terra, ele se tornou filho de novo. Nós vamos ler no Espírito de Profecia que ele se tornou filho de novo de outra maneira, porque agora ele se tornou homem. Então Cristo já era filho lá no céu, mas agora ele se torna filho de outra maneira, de outra forma. O Espírito de Profecia vai desmascarar o erro de Babilônia. Mas vamos continuar no texto bíblico. Eu lhe serei pai e ele me será por filho. Outra vez. E agora o verso 6 novamente, né? E novamente introduz o primogênito no mundo. Olha só. E novamente, olha a palavra. E novamente, de novo, e novamente introduz o primogênito no mundo. Então Deus tinha o primogênito de toda a criação. O que é o primogênito? O primeiro gerado de toda uma criação. Veja bem, a outra criação, tudo era criação. Mas Cristo era o único gerado. Os demais era toda a criação. Então todos os anjos eram criações de Deus.
O ser humano também é uma criação de Deus, mas Cristo é o primogênito de toda a criação. Claro que em Cristo todos foram criados, né? Cristo é o primeiro, mas Cristo foi o primeiro gerado, o primogênito. Usarmos o Espírito de Profecia, a Bíblia, o Espírito de Profecia e o dicionário para entendermos as palavras. E ainda diz mais: todos os anjos te adorem. Olha só, então quando o primogênito foi introduzido de novo no mundo, ó anjos, adorem ele novamente, porque lá no céu, Satanás, ele queria encobrir isso. Ele não queria que os anjos, os demais anjos, entendessem que Cristo era o Filho gerado. Por isso era Deus. Cristo era Deus porque era um Filho gerado. Satanás não queria que isso fosse descoberto. Então, ele lançou esse engano de que o Pai não é o Pai e o Filho não é o Filho. Deus é uma unidade composta, não tem Pai, não tem Filho, é só um teatro. Isso para encobrir. Mas vamos um pouquinho no texto do Espírito de Profecia para ver o que a profetisa fala sobre isto. Ele vai se encontrar em 1 Mensagens Escolhidas, na página 226 e página 227. A profetisa usava a versão King James 1611 para escrever seus livros, né? Mas vamos ver o que ela escreveu aqui. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, então antes de criar o mundo, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Olha só, então o nascido de Deus, ele antes já havia se oferecido. Em João 1,18 fala que o Filho unigênito que estava no seio do Pai. Então, Deus tinha um Filho unigênito no seio do Pai. E no mesmo texto de João capítulo 1, no verso 14, diz: e o Verbo se fez carne. Ou seja, esse unigênito, que era o Verbo, João está lá explicando, o Verbo de Deus, que era Deus, e que estava no seio do Pai, ele se fez carne, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, está escrito no verso 14 ainda, que ele era o unigênito do Pai, esse que se fez carne. No mesmo verso, no finalzinho do verso, fala que era o unigênito do Pai. Por isso é bom pegar uma versão, King James, por exemplo, versão antigas, onde vai mostrando, né? Porque muitas versões, o inimigo está tentando distanciar esse lado de que um é pai e outro é filho. E o próprio João escreveu em 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos aí que João entende perfeitamente quem é o Pai, quem é o Filho, no plano da redenção. Mas vamos voltar ao que fala Ellen White. Então ela disse que antes do plano da redenção já tinha um nascido de Deus, mas ela continua. Na sua encarnação, ele ganhou uma nova forma. Agora ele ganhou um título de Filho de Deus, mas de uma nova forma, porque ele já era Filho de Deus no céu. Ellen White está dizendo que ele já era Filho de Deus no céu, mas agora ele se torna Filho de Deus de uma nova forma. É o mesmo que está dizendo Paulo lá em Hebreus capítulo 1, né? Que ele havia sido gerado de Deus lá nos anjos, junto com os anjos, e que de novo ele seria introduzido no mundo como o primogênito, como o unigênito, pela segunda vez. Então Cristo era Filho de Deus já lá no céu, e agora ele se tornou Filho de Deus de uma outra forma. É o que está dizendo a profetisa. 1 Mensagens Escolhidas, 226, 227. Na sua encarnação, ele ganhou de uma nova forma o título de Filho de Deus. Aí Ellen White usa o texto de Lucas 1,35. O santo que de ti nascer vai ser chamado de Filho de Deus. Então, aquele Filho de Deus, que já era Filho de Deus, agora ele também seria chamado Filho de Deus como homem também.
O texto ainda continua: enquanto filho de ser humano, assim ele esteve em nosso mundo, o Filho de Deus, ainda que ligado pelo nascimento da raça humana. Então aqui de novo, de uma outra forma, a Bíblia diz que Cristo ele tornou-se o Filho de Deus em uma nova maneira. Então Ellen White fala duas coisas aqui. Ele tornou-se Filho de Deus em uma nova forma, ele tornou-se Filho de Deus em uma nova maneira.